Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e professor da Escola de Psicanálise de Curitiba. E estamos aqui no nosso quadro Conexão OPC, onde quinzenalmente nós aprofundamos ali conteúdos, né, que vêm para nós de perguntas, de dúvidas mais recorrentes. E nós estamos aqui, nesse vídeo de hoje, encerrando uma microsérie dentro do Conexão, né, que trata da segunda tópica freudiana, atualizando esses conceitos do id, do ego, do superego, para a prática clínica atual, né, quais são as questões de maior demanda, né, do ponto de vista clínico, mas para isso a gente tem que passar pela questão teórica, né? Para você entender a metodologia dessa microsérie, eu recomendo que você vá lá no primeiro item, né, dessa série, que trata do ID, portanto, para que você possa ter uma ideia geral sobre o que foi desenvolvido aqui. Bom, em épocas de perfeccionismo, né, em épocas de uma hipervalorização da ordem do que se chama de cognitivo, do compreender tudo, do viver tudo, né, de uma aceleração contínua e ininterrupta com relação a esse tipo de questão, faz parte da nossa própria ordem cultural atual, entra a figura do superego, né? E é justamente isso que Freud tem em mente quando começa a desenvolver esse conceito, né? Primeiro ele desenvolve o conceito de ideal do ego, de ideal do eu, e ele coloca, então, a possibilidade, a concretude do que se chama superego, que é a internalização de regras culturais. O superego é o produto desse movimento, né, de assunção, de assumir regras de ordem cultural, e, como eu disse, Freud desenvolve esse conceito a partir de ideal do ego, né, que ele conjuga ali, nas palavras dele, com uma agência psíquica especial que realiza a tarefa de garantir que a satisfação narcísica do ideal do eu seja garantida, o que chamamos de nossa consciência. Nós sabemos pelos estudos freudianos que o ego, que o superego, tanto quanto o ego, eles se situam, né, tanto no campo do consciente quanto no campo do inconsciente. E é importante como Freud ressalta aqui, portanto, a questão desta internalização de regras como ser um produto diretamente oriundo da relação parental. Nas palavras do próprio Freud, a instalação do superego pode ser descrita como uma instância bem-sucedida de, atenção à palavra agora, identificação com a agência parental. Muita gente fala sobre identificação, eu vou gravar um vídeo também sobre isso, né? E ele continua, o superego também assume influência daqueles que assumiram o lugar dos pais, educadores, professores, pessoas escolhidas como modelos ideais. Ideais. Esse é o ponto, já fazendo pequena parte clínico, né, do trabalho de hoje em dia, que nós estamos falando aqui, apesar de nós não estarmos falando mais de uma relação hierárquica, estruturada, modelo biparental familiar, né, nós estamos falando de uma realidade sociocultural e econômica completamente diferente, mas a premissa continua sendo a mesma, do ponto de vista clínico, né? O que vem a ser esse ideal e essa identificação no processo, né? Quem são as figuras de apoio, quem são as figuras introjetivas, né, que hoje ajudam, colaboram ao desenvolvimento desse papel, né, de instrução parental? É evidentemente que a figura dos pais, né, permanece no sentido da primeira influência, pela própria questão cronológica do desenvolvimento do indivíduo, mas nós temos hoje um caldo cultural, nós temos hoje uma forma, um modo, né, uma microsfera de influências de várias ordens, né, que estão diretamente relacionadas com as questões que envolvem o superego e com outros temas, os quais eu vou abordar mais à frente, né? Então, o superego da criança é construído segundo o modelo do superego dos seus pais, né? Do superego dessas figuras de ascendência, né? Não do modelo segundo os seus pais, mas segundo o superego dos seus pais. É o que a gente vê comumente isso na clínica, né? A pessoa fala assim, João, eu estou desenvolvendo aqui os mesmos hábitos do meu pai, os quais eu sempre repudiei, né? Eu sempre detestei esse tipo de colocação, desse posicionamento, e eu estou ficando igualzinho a ele, né? Então, na verdade, a gente sabe que esse assumir o superego, a questão superegóica, ela passa por isso, né? Como, não algo como uma herança de ordem transcendente,
mas como uma questão da ordem da imanência, né, da permanência através do modelo de identificação. Né? O superego sempre almeja a perfeição, sempre almeja a perfeição. Nas palavras de Freud aqui, o superego pode ser pensado como um tipo de consciência que pune o mau comportamento com sentimentos de culpa. Né? Então, essa aparição da figura da culpa, que Freud trabalha muito bem em textos anteriores ao egoíde, né? Quando ele trabalha, por exemplo, em Totem e Tabu, é interessante que a gente retome isso também do ponto de vista clínico, entenda essa questão para não apenas compreender as origens da culpa, mas também para compreender os desdobramentos da ação culposa durante a vida do indivíduo. Né? O que é que significa para aquela pessoa, para aquele analisando, né, o modelo de introjeção superegóica e como isso se reflete na atuação. E aí eu faço mais um gancho importantíssimo, né, que está no fato de repetir, né, da repetição, o porquê da repetição constante. Né? Quais são as causas da reiterada ação comportamental daquele indivíduo no mesmo sentido, obtendo os mesmos resultados. Né? E para isso, há vários textos do Freud importantes, mas é claro que eu vou destacar aqui, recordar, repetir e elaborar como texto base. Né? A teoria de Freud implica que o superego é uma internalização simbólica da figura paterna das regulamentações culturais. O superego tende a se opor aos desejos do id por causa de seus objetivos conflitantes e de sua agressividade em relação ao ego. O superego atua como consciência, mantendo nosso senso de moralidade e proscrição de tabus. O superego e o ego são produtos de dois fatores-chave: o estado de desamparo da criança e o complexo de Édipo. Importante observar aqui o seguinte: a neurose é caracterizada pelo conflito entre o ego e o id. Né? Muita gente coloca essa questão do superego, vamos pensar na questão do superego como um algo desenvolvido a partir do ego, portanto um super-eu, né? Portanto uma figura idealizada. Agora, esse ponto é de extrema importância, porque, vou repetir aqui, o superego e o ego são produtos de dois fatores chave: o estado de desamparo da criança e o complexo de Édipo. Mas eu vou me fixar no estado de desamparo da criança. Né? Como a ausência, tanto quanto a demasia na ação, né, de introjeção de regras culturais, colabora na instauração das neuroses. Né? Quer dizer, qual é o ponto em que o analista tem que promover esse encontro entre a figura de uma ideação, entre a figura de uma idealização e a figura de um ponto de realidade. Né? Quer dizer, tanto do ponto de vista de uma repressão intensa, quanto do ponto de vista de uma não supressão do desamparo, né? E Freud tem vários textos interessantes sobre a questão do desamparo, vale a gente ressaltar esse ponto, que na clínica, na prática clínica, o encontro que deve acontecer é o encontro das, das possibilidades de uma normalização, né? Das possibilidades de um apaziguamento, das possibilidades de uma pacificação entre as pontas superegóicas, né? Entre esses pontos que refletem na ação comportamental do indivíduo. Um ponto que Freud fala bastante sobre esse assunto diz o seguinte: o superego conserva o caráter enquanto mais poderoso for o complexo de Édipo e mais rapidamente sucumbir à supressão, mais estrita será a dominação do superego sobre o ego mais tarde. Esse é o segundo ponto que Freud coloca, da questão edípica, né? Na forma da consciência ou talvez um sentimento inconsciente de culpa. A questão edípica, a resolução da questão edípica, né? Para além da questão teórica, né? É um ponto muito válido que a gente ressalte isso. O que o complexo de Édipo quer dizer na prática clínica? Né? Como é que ele se reflete dentro desses processos? Como é que a figura da angústia aparece no processo edípico, a figura da angústia da castração, de castração, por exemplo? Né? Como é que esses processos, como é que esses processos de uma identificação foram, digamos, de certa forma adulterados, de certa forma eivados de vício,
no sentido de atingir, ou no sentido de complementar, ou no sentido de definir aquele comportamento neurótico. Isso é um ponto muito, muito importante. E eu gostaria também de fazer aqui um adendo para Freud também, para finalizar esse tópico, que ele diz o seguinte: seu superego, com relação às mulheres, né, já que eu falei da questão edípica, muita gente me pergunta como é que fica essa questão do Édipo e mulheres, etc. e tal. Também será um assunto de um outro vídeo, mas por hora, né? O Freud diz: as mulheres consideradas já castradas não se identificam com o pai. E, portanto, para Freud, seu superego nunca é tão inexorável, tão impessoal, tão independente de suas origens emocionais, como exigimos que sejam nos homens. Eles são muitas vezes mais influenciados em seus julgamentos por sentimentos de afeição ou hostilidade. Aqui eu faço um reparo, aqui eu faço uma pequena crítica, né? Não por uma visão sexista, porque isso só nos vale como elemento, né, de uma retrovisão, de olhar para trás. Nós estamos falando aqui de um homem que morreu em 1939, né? Portanto, nós temos um gap cultural muito grande entre uma questão e outra. Mas, para além disso, é importante que a gente perceba o seguinte, né, que a ideia edípica a posteriori, desenvolvida por Lacan, por exemplo, estava muito mais consignada no conceito de falo, diferente deste conceito que é colocado, diferente do conceito de inveja do pênis, né, que já há muito dentro da psicanálise de um modo geral, né, salvo pequenos nichos, já há muito foi abandonada em razão de toda essa estrutura temporal, em razão de todo esse decurso temporal que se passa da época freudiana até o momento atual. Bom, eu espero que eu tenha conseguido aqui fazer um pequeno apanhado aí da questão do superego, sem ter uma intenção de definição no sentido de um dicionário, de uma enciclopédia, mas pensar a questão do superego dentro da prática clínica, assim como eu fiz com os dois outros elementos dessa microsérie. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado dessa minissérie aqui dentro do Conexão EPC. E daqui 15 dias nós voltaremos com o tema da transferência no setting analítico atual. Ok? Um grande abraço a vocês e até daqui 15 dias.